Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Cristiano. Eu sou o tutor presencial da disciplina de vocês, Fundamentos do Agronegócio. Tudo bem? Tudo jóia com vocês? O professor está fazendo esse vídeo, essa gravação, primeiro dando as boas-vindas para vocês, no nosso curso do Senar. Eu que atuo no Senar desde 2016, conheço essa casa, essa instituição, e nós temos aí o maior respeito por ela. Deixa eu acender a luz aqui para ver se fica mais claro. E estou muito feliz com a chegada de vocês no nosso Senar do Mato Grosso do Sul para cursar mais essa disciplina com a gente. Tá? O professor está fazendo essa gravação por um programa chamado OBS, tá? Então fiquem tranquilos, daqui a pouco vai mudar esse cenário aqui, tá? Já vamos mudar ele agora. Pessoal, essa é uma atividade reflexiva, tá? É a nossa atividade reflexiva, onde vocês vão assistir um vídeo do professor e eu vou explicar um tópico muito importante de toda a programação que a gente tem na unidade curricular. Unidade curricular, para quem está chegando agora, na disciplina. E vocês terão material de apoio, Vocês vão ter aí o material de apoio, que é a apostila, que é o livro, o material teórico de apoio. Pode ser disponibilizado em PDF ou também na versão impressa, vai depender da logística do Senar regional. Mas vocês terão esse acesso também a esse material. E essa atividade reflexiva, ela foi retirada desse material. Então eu vou apresentar meu PowerPoint, meu Data Show, e nós vamos fazer então um estudo preliminar a respeito dos fundamentos básicos do agronegócio. Então, tudo que o professor falar aqui, vocês vão encontrar do capítulo 1 até o capítulo 3, tá? No final desse vídeo, no final dessa gravação, o professor vai fazer uma pergunta e vocês devem ouvir, e também eu vou deixar escrito, Vocês devem então responder essa pergunta que o professor vai fazer através de uma pesquisa. E vocês então, realizando essa pesquisa, vocês vão me dar a devolutiva dessa pesquisa num documento no Word que vai estar disponível para vocês, tá ok? Pessoal, nós vamos começar então a falar a respeito dos tópicos, que é na verdade a importância do agronegócio. Já é conhecido de todos, que o agronegócio praticamente ele é um dos setores que mais vem crescendo, principalmente no nosso país, É um setor agrícola nacional que tem mostrado maior desempenho no seu comércio aí desde 2000, do ano 2000, e só vem em ascensão todos os anos, por mais dificuldade que alguns cultivos vão oscilando, período de safra, de entre safra, mesmo com todas as condições, digamos, adversas do clima, pouca chuva, muitas vezes vem um fenômeno que a gente não controla, que são muitas chuvas e acaba alagando, ou encharcando o solo. Então, mesmo diante desse cenário, de tantas dificuldades, vamos dizer assim, mas também de muita alegria, de muita produtividade, o Brasil vem a cada ano atingindo as suas metas. Então, desde 2000, gradativamente o agronegócio vem crescendo degrau por degrau. E permite, é óbvio, entrada de dinheiro no país, porque quando a gente vende soja, milho, feijão ou algum outro tipo de grão, principalmente soja e milho para fora, esse dinheiro entra para os produtores e consequentemente vai atingir tanto o estado onde esse produtor tem a fazenda, tem o seu agronegócio instalado, e também vai acabar repartindo seus ganhos com seus funcionários, com seus colaboradores, que vai gastar no comércio municipal. Então isso é muito importante do agronegócio, nós temos uma cadeia de distribuição financeira, social muito importante. Então, quando um produtor ele tem lá 50 funcionários e ele vende, ele exporta tudo que ele produz de soja, de milho, ele acaba efetuando o pagamento também para o estado e para o município. Então isso é fato, Além dos seus impostos, ele também acaba contribuindo na renda dos seus funcionários, dos seus empregados, que vão gastar no comércio.
Então é uma área muito promissora. Desde 2000 nós não temos quedas, mas subidas graduais, tá? De acordo com o Centro de Estudo Pessoal Avançado em Economia Aplicada da Universidade Federal de São Paulo, que é a USP, praticamente o saldo comercial ele vem atingindo aí patamares muito significativos e expressivos, né? De 36, de 83 bilhões de reais. Então isso mostra também uma ascensão da estrutura do agronegócio a nível financeiro. Você ter um setor, tem o setor comercial, tem o setor industrial e o setor do agronegócio. O setor do agronegócio foi o mais rentável, o mais competitivo, o mais produtivo, chegando a 83 bilhões, né, de uma escala comercial bem expressiva. Então, praticamente, nós temos aí, só um minuto, perdão, nós temos aí praticamente 2000, veio vontade de espirrar, 2018 e 2019, mesmo havendo queda nas exportações, nós chegamos aí de 84 para 81 bilhões. Mesmo assim, a balança se mostrou positiva, ou seja, mesmo que nós tivemos uma pequena queda de 84 para 81, mas esse resultado foi superior ao comércio e à indústria. Então o agronegócio ele tem essa característica, né, de estar sempre em expansão. Aqui para vocês terem uma ideia, esse gráfico é do PIB de 2008 até 2010, né? Então você observa, como o professor falou, do efeito gradativo. Então o agronegócio ele não teve quedas significativas, mas ele veio subindo, né, de maneira gradual. Isso a gente chama de um crescimento muito maduro, né, do mercado. Então estamos no caminho certo. Nós não demos grandes saltos e depois caímos, não. Nós fomos dando saltos, né? Nós fomos elevando a nossa potencialidade produtiva com qualidade, atendendo nossos clientes externos, principalmente na exportação e também o mercado interno. Mas foi algo gradual e crescente. Aqui para vocês terem uma ideia, a produção, aonde está em azul 2020, aonde está em verde 2019. Observem aí que está sendo separado os valores, né, financeiros das transações, do ranking dos maiores faturamentos, em relação aos tipos de cultivo ou de áreas que nós temos. Então a soja, a carne bovina, o milho, o leite, o açúcar, o frango, o café e o algodão. Então aqui vocês observem que está bem distribuído alguns produtos que nós produzimos no campo e o ranking ou ranqueamento financeiro, que corresponde à parte de produção e de venda, né? O tanto de produção é o tanto que você arrecada para produzir, e a venda é o que você também depois vai ter de retorno, tá? Então vocês observem que de 2019 para 2020, todos praticamente, a não ser o leite e a cana-de-açúcar, se manteve estável. Dá para a gente observar pelo gráfico, vocês vão aprender a fazer leitura de gráfico, né? O leite, você pode ver que em 2020 ele foi menor, né? Teve uma redução aí de 5,79, 5,23, né? E a cana-de-açúcar se manteve também estável. Os demais, todos de 2019 para 2020, aumentaram a sua produção, o seu ranking de faturamento, né? Nós temos alguns conceitos básicos que vai ser comentado no capítulo 1, 2 e 3 do material didático, do material de apoio, né? Esses conceitos básicos são conceitos muito utilizados no mercado, no agronegócio. O professor vai fazer uma leitura para vocês, tá? Então, o que vem a ser déficit na balança comercial? É uma situação em que o valor total das importações de certo país supera o valor total das exportações. Então é quando a gente compra mais de fora do que vende para fora do país. Então isso é um déficit. O que é um déficit? Uma diferença. É algo negativo, né? Então sempre seria algo positivo se nós mais exportarmos, vender mais e comprar menos de fora.
Quanto menos a gente compra de fora, significa que internamente nós estamos também conseguindo atender o nosso mercado interno. Você não está tendo que comprar trigo para fazer pão de fora, você consegue manter a produção do trigo internamente, atende a demanda interna, ao comércio interno e ainda atende fora. Aí você já não tem um déficit na balança, né? Você está lá com saldo positivo, digamos assim. É igual a nossa conta bancária, tá? Commodity, produto padronizado e não diferenciados, cujo preço é normalmente formado em bolsas de mercadorias no próprio país ou no exterior. Então, commodity, na verdade, são produtos padronizados, né? Que está associado às bolsas de valores. São vendas que você vai realizar tanto no mercado interno como externo e está associado às bolsas de valores, às oscilações das bolsas de valores que vocês vão ver mais para frente no curso, tá? Terceiro conceito que a gente tem é o trans, que são empresas que financiam o produto nas atividades de produção. Então são na verdade aqueles parceiros, né, dos produtores que acabam fomentando apoio financeiro ou produtos, né, como grãos, troca e disponibilidade de recursos financeiros, assistentes, né? Tem muito a ver assim quando as pessoas vão fazer empréstimo, vão pedir, né, um valor orçamentário para investir. Um próximo conceito que é muito comum nos capítulos que vocês vão ler é o superconsumo, que é uma situação onde você tem vantagens, né, ou vamos supor, em um determinado período, principalmente de safra, você tem muito consumo, né, superconsumo. E num período de entre safra ou numa redução do consumo dos consumidores, você vai ter um subconsumo. Então aqui, como esses conceitos aparecem nos primeiros capítulos, é interessante vocês também saberem, tá? Muito interessante, e agora a gente vai começar a falar propriamente dito da atividade que vocês vão ter que pesquisar na internet ou no livro e devolver para que eu corrija e dou uma nota, é a respeito da regionalidade. O que é regionalidade? É você olhar o país em regiões. Então existem alguns estados que você vai ter uma maior evidência de produção de uma dada cultura, de um dado cultivo, de um dado produto, né? Vamos tirar por base esse primeiro aí, ó. A soja é o Mato Grosso em azul, né? Principalmente no cenário de 2010, 2011, oscilou muito pouco de lá para cá, tá? Ainda continua sendo ele. Tem outros estados, mas ele continua sendo o maior produtor. E o café, por exemplo, lá em cima nós temos o Brasil, o café Brasil não, é o café em grãos, né, no estado de Minas Gerais, né? Então, cada estado, de certa forma, ele tem uma maior produtividade. O que isso tem a ver? Muitas vezes com o clima, muitas vezes com a característica regional, né, daquele setor, daquela comunidade produtiva de cada estado. Então talvez o café acaba se destacando em Minas Gerais, no estado de Minas, devido à sua própria topografia, né, regional, muita serra, muito morro, né, e o café está mais adaptado para aquele tipo de clima mais fresco, né. A soja, você já vai ter um planalto, né, uma área muito retilínea, né, plana em relação à produção da soja, né. O nosso estado, ele tem ainda uma expressividade mais na carne bovina, né, no gado, na agropecuária, tá? Então é muito interessante vocês também saberem a questão da regionalidade, né, o que cada estado vem se destacando ao longo de algumas décadas, né, e como que isso foi ocorrer. Mais à frente nós vamos falar a respeito desse tema para pesquisa. Bom, vamos definir o que é o agronegócio. O conceito de agronegócio vem do inglês agrobusiness e proposto por Davis e Goldberg em 1957. Eles estudaram então o sistema de agroindústrias, né? Agroindústria, para vocês terem uma ideia, vamos supor, em uma fazenda, em uma área plantada soja. E nas proximidades dessas fazendas de soja, você tem uma indústria que produz o óleo da soja. Então você tem já uma cadeia onde você tem o produto, a sua matéria-prima, o seu produto no campo e fica mais próximo para deslocar para a fábrica de produção.
do que você ter uma fábrica no Paraná e a sua área de produção for no Mato Grosso do Sul. Então a logística para levar as sementes até lá, você acaba tendo muita perca, tanto financeira como de produtividade, da qualidade da soja. Então é muito interessante que os sistemas agroindustriais fiquem próximos das lavouras, das áreas de plantio. Não é à toa que cana-de-açúcar já adota isso, né? Geralmente, próximo das plantações de cana, você vai ter sempre uma destiladora, uma empresa, uma fábrica, uma indústria que utiliza do produto da cana. Fica viável, fica mais econômico trabalhar assim, tá? Bom, o conceito de agrobusiness passou a ser difundido no Brasil somente a partir da década de 80 e foi apenas a partir da década de 90 que sofreu a tradução para o agronegócio. Então, isso está no livro de Araújo, 2010, um livro muito conhecido a respeito do agronegócio. No conceito de agronegócio também são consideradas as exigências do consumidor, exigência do mercado, tá? Então isso é muito comum. Por exemplo, o pessoal ali da região de Três Lagoas produzem muito eucalipto para a produção de celulose. E eles vão atender às expectativas comerciais dos chineses, que é o seu maior cliente, digamos assim, que compra a pasta de celulose ou a prancha de celulose branqueada para fazer vários produtos. Então, se o chinês pedir, eu quero uma celulose com maiores teores de celulose e maior alvura, que é deixá-la branca, vai ser atendido. Da mesma coisa que o mercado europeu pode mudar para o mercado internacional e falar assim, eu quero uma soja com alto teor de lipídio, eu quero uma soja com baixo teor de lipídio. E aí entra a biotecnologia, o melhoramento genético, a pesquisa de campo, por várias instituições, né? Uma delas muito conhecidas é a Embrapa, mas tem várias universidades que montam experimento para desenvolver variedades que atendam ao mercado. Então, por exemplo, a uva, né? Nós temos a Embrapa em Petrolina, que a Petrolina, para quem não conhece, é uma região 3 vezes mais quente do que o Mato Grosso do Sul. Fica praticamente no semiárido, não é um sertão seco da Caatinga, mas é intermediário. E lá em Petrolina os caras produzem uva, sendo que é uma fruta mais do Rio Grande do Sul. Como que isso acontece? Tecnologia, um sistema irrigado, fertirrigação, quando a própria irrigação já vem com produtos de adubação nutricional bem escalonada, equilibrada e associando também ao melhoramento genético através da biotecnologia. Isso tem grandes vantagens, né? Então nós só nos tornamos competitivos e garantimos toda essa empregabilidade, essa rentabilidade no PIB, né? No PIB. Nós estamos aí com bastante produção, garantindo emprego, muito dinheiro circulando, porque nós temos também um apoio da biotecnologia, né? Então tem vários agrônomos, pesquisadores que trabalham em buscar uma variedade mais adaptada para algumas regiões do país. Então entra também o contexto da regionalidade, a importância que cada estado tem e o reflexo que isso dá nos cultivares que são desenvolvidos geneticamente. Talvez uma cana-de-açúcar, que ela é plantada no Rio Grande do Sul, que é um clima muito frio, na média nacional é muito frio para a região sul, muitas vezes essa cana-de-açúcar vai ter que ser adaptada para geadas, né? Que é diferente da cana-de-açúcar que é plantada no Mato Grosso do Sul. Então isso a gente também tem que levar em conta. Nós só somos muito competitivos porque nós temos uma base tecnológica muito boa, né? Então isso é fato. É muito importante nós entendermos também as cadeias produtivas. Então é aquilo que o professor falou agora. Muitas vezes, sempre próximo de um estado que produz muito café, as principais indústrias processadoras do pó de café vai estar nas proximidades do estado. Não adianta eu ter a plantação do cacau na Bahia e ter as fábricas que fazem chocolate no Sudeste. Vai gastar muito dinheiro para trazer a matéria-prima para cá. Então isso nós chamamos de cadeia produtiva. Então eu tenho a parte do campo, eu tenho a parte industrial e eu tenho a parte de comércio. Para quem que eu vou vender? É exportação?
Se for exportação, tem que ter uma linha férrea, tem que ter rodovia asfaltada para fazer o escoamento da matéria-prima, que vai ser semente, que vai ser grãos, como vocês queiram chamar. Então isso nós chamamos de cadeia produtiva. Todo setor vai ter uma cadeia produtiva. Cristiano, milho, você pode ter uma cadeia produtiva próximo do seu loco de produção. O que é loco? Local. É algo pontual. Então, o estado do Mato Grosso é conhecido como o maior produtor de soja do mundo. Pode ser que no estado do Mato Grosso você vai ter algumas empresas ou indústrias que vão processar essa soja e transformar ela em óleo de soja ou qualquer outro tipo de óleos, né? Até biodiesel, por exemplo, vegetal, algum tipo de óleo nesse segmento. Então, é interessante nós entendermos da cadeia produtiva, né? Aqui o professor tem outro, do milho, né? Então, o produto do grão, depois eu tenho, sai do campo, os grãos, vai para a agroindústria, que muitas vezes é processada e distribuído para o consumidor final, para o varejo, pode ir para uma agroindústria familiar, uma indústria pequena, ou para o mercado interno. Então, todo o escoamento de produção da fazenda, ela vai ter um destino, que é chegar em qual? Vai para uma indústria ou vai diretamente para o comércio varejista? O comércio varejista compra essa produção e vende para o consumidor final, tá? Então, isso são cadeias do agronegócio, cadeias produtivas. Aqui o professor traz um trecho do material que está aí para vocês, do capítulo 1 até o capítulo 3. Façam a leitura assim que possível. Ao analisarmos uma cadeia produtiva, é preciso termos uma visão sistêmica, sistematizar de toda a etapa. Então, do campo vai para onde? Tem vários destinos. Você pode vender a sua produção para uma fábrica, para uma indústria. Você pode vender a sua produção diretamente para o varejo, supermercados, entre outros, cooperativas. E você pode fazer, literalmente, o uso direto para um consumidor final. Então é muito interessante nós compreendermos. E lógico, nessa trajetória toda existem alguns atravessadores, né? Como as pessoas chamam mais simples, né? Alguns trambiqueiros que tentam burlar o sistema. Isso não é interessante. O produtor sempre tem que fechar contratos com pessoas sérias, né? Você já deve ter ouvido falar que tem pessoas que compram a porteira fechada. Então o cara fala assim, eu tenho X hectare com tantos pés de soja, vai me render em média tantas sacas ou tantas toneladas. A pessoa já fecha o negócio, já compra, fala, a fazenda, toda a sua produção é minha. Isso acontece. Quando for fazer esse acordo comercial, sempre é bom ter um profissional jurídico e comercial do lado, antes de assinar qualquer contrato. Mas geralmente a nossa cadeia produtiva, produção é essa. Pode-se também definir o agronegócio de uma maneira mais esquemática, de modo a facilitar a compreensão. Sendo assim, podemos considerá-lo com 5 elementos básicos. Então, o agronegócio é um setor que envolve fornecedores de insumos e bens de produção, né? Quando você compra adubo, quando você compra um trator, quando você compra uma colhedeira, quando você compra qualquer material de alguém, você vai estar então consumindo esse material, né? Então são insumos para a sua produção. Quando você contrata alguém para instalar um sistema de irrigação, isso vai ser distribuído. Então o agronegócio tem muito disso, de você envolver várias outras empresas e vários outros setores no sistema, na cadeia produtiva, né? Então é algo que envolve também o setor de produção agropecuário. Você tem processamento e transformação da matéria-prima, acabamos de falar. Você produz o milho. O milho tem que ser processado e vai virar diferentes fins, como por exemplo fubá. Para resumir, tá? Fubá. Tá? Então muitas vezes o fubá ele pode ser o milho triturado e com outros produtos lá dentro, com outros produtos químicos, né? Então isso é muito viável nós entendermos que o agronegócio envolve fornecedores, insumos, bens, produção, envolve processamento e transformação da matéria-prima, envolve distribuição e o consumo, né? Então distribui para varejo, chega até o consumidor final e serve como um serviço de apoio. E aqui embaixo tem uma frase muito interessante.
Compreendermos o agronegócio e o mercado nacional de produtos agropecuários é importante. Conhecermos as cadeias produtivas responsáveis pela maior movimentação do mercado nacional e internacional. Em relação a isso, o professor vai deixar uma pesquisa para vocês fazerem. Essa atividade avaliativa, ela vale nota. Deixa eu parar de encerrar aqui a transmissão da aula e voltar aqui no vídeo. Essa atividade reflexiva, ela vale nota, tá? Não deixem de não fazer. E o que vocês vão pesquisar? Vocês viram que quando falou sobre a regionalidade, eu chamei bem a atenção no momento da gravação, tá? E eu quero unir a regionalidade com a cadeia produtiva. Então, já que nós estamos no nosso estado de Mato Grosso do Sul, na qual nós temos muito orgulho, eu quero que vocês optem, vocês vão escolher, presta bem atenção que o professor está falando no vídeo quando vocês forem assistir. Vocês vão escolher um tipo de cultura, pode ser cana, pode ser feijão, pode ser algodão, pode ser o milho, pode ser a soja ou qualquer outro tipo de cultura, de cultivo, né? Ou você pode falar do próprio setor também da carne bovina, da carne suína e até da ave. Tem alunos que todo ano eles acabam fazendo uma pesquisa sobre a piscicultura, né? Que vem se destacando lá na região de Mundo Novo. Mas eu quero que vocês destaquem para mim quais são os principais, digamos assim, fomentos de cultura, de cultivo, ou seja, eu vou falar bem mais claro assim para vocês entenderem. O que o nosso estado produz mais, né? Nós somos internamente, nosso estado produz café, produz fruta, produz hortaliça, mas nós somos reconhecidos, ou o campeão de produção é a soja, tá? Então isso tem que ter na sua pesquisa. E também eu quero que você fale sobre a cadeia produtiva desse material que você escolher, desse cultivar, dessa cultura que você escolher. Como que ocorre a cadeia produtiva no nosso estado, tá? Eu vou deixar então isso escrito também, não só falado no vídeo, mas escrito que vocês devem pesquisar. Essa é a nossa atividade reflexiva número 1 dessa semana da nossa matéria Fundamentos do Agronegócio. Boa sorte para vocês. É um vídeo curto, no máximo aí 20, 27, 25 minutos. Nós já estamos chegando a 27. O professor vai encerrar essa transmissão gravada. Quando vocês acabarem de assistir essa aula, vocês então vão partir para a pesquisa. Então vocês vão pesquisar vocês vão na verdade fazer uma pesquisa de quais são os principais produtos do agronegócio que o nosso estado, Mato Grosso do Sul, produz, e vocês vão criar um fluxo ou uma cadeia de produção, tá ok? Um forte abraço e a gente se vê na próxima atividade, seja na aula ao vivo, chamado de síncrona, ou aula gravada assíncrona. O professor vai encerrar a gravação. Tudo de bom para vocês, um bom estudo aí, tá? Sejam bem-vindos ao Senar.